palavra que nós estamos meditando nesse acampamento é de fato uma grande palavra inspiradora para a nossa vida. Dizíamos que o mesmo Paulo que nos manda buscar essa meta que está no alto, ele é pé no chão. E se você continuar meditando esse capítulo 3, que foi muito bem começado com essa canção da ressurreição de Jesus, porque ele vive, Paulo começa dizendo que aqueles que fizeram a experiência da ressurreição do Senhor, esses passam a buscar as coisas do alto. Mas que essa experiência da ressurreição do Senhor não é algo ideal, ideológico, mas é pé no chão. Por isso, os versículos seguintes vão dizendo: mortificai os vossos membros naquilo que tem de terreno. Agora, pois, versículo 8, deixai de lado todas essas coisas: ira, indignação, malícia. Vós vos despistes do homem velho com todos os seus vícios, e vos revestistes do novo. E aí é uma frase revolucionária, o versículo 10 desse capítulo 3. Vos revestistes do novo, que vai se restaurando constantemente a imagem daquele que o criou. Esse revestimento do homem novo, da mulher nova, não é algo que acontece de uma hora para outra, não é algo mágico. Eu fui no retiro, eu fui no acampamento, eu recebi o batismo no Espírito Santo, acabaram os meus problemas. Não. A meta do alto, ela vai nos inspirar, ela vai nos dar uma força para quê? Para vencermos as barreiras. É impressionante que esse mesmo texto de Paulo encontra, com uma outra linguagem, obviamente, na carta de São Pedro. São Pedro diz: você tem que saber por que você luta, por que você vive. Você tem que saber que você não foi comprado com ouro, com prata, não. O preço do seu resgate é o sangue de Cristo na cruz. Ele que carregou sobre si as nossas enfermidades. É Ele que faz operar em nós essa ressurreição. Eu selecionei aqui, você só escuta esse versículo. É o versículo 21 da primeira carta de São Pedro, primeiro capítulo. Por Cristo, olha como é pé no chão. Por Cristo tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e o glorificou, a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Relacione esse versículo 21, 1 Pedro 1, 21, com Colossenses 3, 2. É no alto que está a vossa meta. Ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto. São Pedro diz: por Cristo tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e o glorificou, o Pai, a fim de que, porque o Pai ressuscitou Jesus dos mortos, para quê? Para que a vossa fé, do Padre Léo, a sua, e a vossa esperança, essa frase é de uma profundidade fantástica, para que a vossa fé e a vossa esperança se fixem. O que é fixar? Fitar. Como o cavalo, para andar de noite, para puxar a charrete, tem que pôr a viseira, porque ele não tem consciência da meta. Se nós queremos nos fixar é grudar, é estar preso. Fixar a nossa meta, a nossa esperança, que palavra linda, a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Por quê? Porque Pedro é o outro que fez a experiência da fraqueza. Tirar as máscaras. O que significa tirar as máscaras?
Ah, se fosse só essa máscara do carnaval. Tirar as máscaras é um processo diário, portanto, todo dia, que começa hoje e termina no fim da vida. Você nunca mais vai ter sossego na sua vida. Nunca mais. Você entrou no caminho de Deus, cada dia vai ser uma nova batalha. É um copo novo a ser lavado, cada dia. Então a primeira coisa a fazer, nessa segunda pregação, reflexão, só não chama isso de palestra que me ofende, porque palestra a gente fala sobre qualquer coisa. Posso fazer uma palestra inteira sobre esse microfone, mas não tem nada a ver com a minha vida. Pregação, você fala daquilo que você acredita, que você experimenta e do poder de Deus na sua vida e na vida daquelas pessoas que com você convivem. Então nessa segunda pregação, nessa reflexão, nós queremos olhar alguns pontos muito práticos, para que se fixem a nossa fé e a nossa esperança. Fé e esperança naquele alvo. Passou uma lebre correndo e um cachorro viu aquela lebre. E quando o cachorro viu a lebre, ele começou a correr atrás da lebre, porque ele queria pegar aquela lebre. Mas a lebre corre muito e o cachorro ia correndo muito. E o cachorro é meio besta. Ele corre e late. Divide em silêncio. Quanto mais ele late, mais a lebre escuta e corre. E no desespero a pessoa acha força que não sabe onde está. E além da lebre correr, chama a atenção de outros cachorros que escutam o latido e igual o vizinho já pergunta: o que será que está acontecendo? Aquele cachorro foi correndo atrás da lebre latindo. Um outro cachorro escutou o latido dele e começou a correr atrás dele e latir também, porque aí já não sabe em que está latindo. E corre. Aí o outro cachorro, daí a pouco tinha 15, 20 cachorros, um correndo atrás do outro e latindo, e era aquela... Como é que chama o coletivo de cachorro? Manada, não é? Matilha. Coisa nome bonita, né? Aquele bando de cachorro, que é a cachorrada toda lá. Aquela matilha de cachorro correndo e latindo, e latindo, e latindo, e latindo. Mas a lebre correndo. E a lebre escutando aquele tanto de cachorro correndo, ela corria mais, corria mais, corria mais. Pouco a pouco o cachorro começou a desistir. Começa daqueles maiores, aqueles mais grandão, mais gordão, aqueles mais peludos. Desistiu o segundo, desistiu o terceiro. Meia hora depois só tinha um cachorro correndo atrás da lebre. Qual? Aquele que viu a lebre. Aqueles que não viram a lebre desistiram. Por que nós desistimos com tanta facilidade das coisas de Deus? Porque não vemos a meta. Vamos no latido dos outros. Quando eu tenho uma meta, e eu pensei exatamente nisso quando olhei e vi o Fábio tocando teclado. Há 2 meses atrás sofreu um acidente terrível. O médico disse que não pode andar, que tem que ficar sentado, tinha que estar parado, quem sabe reclamando dentro de casa. Não é que arruma um jeito de vir aqui na cadeira de roda e tocar para nós? Esse viu a lebre. No dia 1º de maio eu estava em Roma, ou melhor, estava em Rimini, na Itália. Estão perguntando se ele viu a lebre. Ele viu a lebre. Hein? Para dar uma latida aí. Não, só dá um sorriso que a Eliana está vendo ele, maravilhosa, lá no Espírito Santo. Eu estava em Rimini, aonde o Eugênio fez um show maravilhoso, né, Eugênio? Graças a Deus. Mas eu queria ir a Roma, porque dia 1º de maio o Papa ia ter o grande encontro com os trabalhadores. Então eu levantei de madrugada em Rimini, peguei um trem e fui para Roma, sozinho, antes de terminar o congresso.
O trem passava por Bolonha. Em Bolonha eu comprei um jornal do dia e tinha uma entrevista no jornal com o tenor cego Andrea Bocelli. E eu comecei a ler a entrevista dele, porque ele ia cantar na festa do 1º de maio com o Papa e praticamente 1 milhão de trabalhadores. E na entrevista, o repórter perguntava para ele se ele por acaso ia aproveitar de estar perto do Papa para fazer um pedido especial ao Papa. Ele fala, mas que pedido especial? Veja, eu estou lendo o jornal, já era dia 1º de maio. O jornal foi escrito na véspera, 30 de abril. O jornal que sai no dia... Bom, o jornal sempre sai com a notícia de ontem. Tem jornal de hoje não tem, filho. De hoje só sai amanhã. Não é? Jornal de hoje é com a notícia de ontem. Então, a entrevista tinha sido dada na véspera, mas eu já estava no dia 1º. E estava lendo o jornal do dia 1º. Aí ele dizia, mas que pedido especial? Aí o repórter fala, seu pai. Aí ele conta, de fato, meu pai está muito doente, é uma enfermidade muito grave, é uma situação de muito sofrimento para toda a nossa família. E eu fui me identificando com o Andrea Bocelli. Até não me identificava com ele, não sei nenhuma música dele, só sei que ele canta muito bem, e tem um tenor maravilhoso, uma voz linda. Mas fui me identificando com ele, um problema humano. Aí ele disse, não, eu não vou ser tão hipócrita assim, eu vou indo lá para cantar, porque eu acredito nessa causa que o Papa acredita, eu acredito no jubileu, eu acredito no objetivo do Ano Santo, eu acredito que é possível cada um de nós dar uma pequena parcela, e se eu, apesar de não enxergar, posso com a minha voz dar uma parcela para que esse evento fique muito mais forte, obviamente que eu estarei lá para isso, então eu não vou fazer pedido nenhum especial ao Papa. Eu fiquei impressionado com aquilo, falei, meu Deus, que coração lindo do Andrea Bocelli, já fiquei apaixonado nele, pensei, vou comprar um CD dele, depois não comprei, não tinha dinheiro, mas não ter comprado. Mas fiquei impressionado. Quando eu cheguei em Roma e tentei ir para o lugar do evento, era impossível, não tinha como, porque era fora da cidade, era no mesmo lugar que foi o encontro com os jovens. Então eu fui para o hotel e fiquei acompanhando pela televisão. E ia acompanhar pela televisão, porque era 8 e pouco da manhã. E começava às 10 horas. E aí, o comentário da televisão era uma notícia muito triste. Às 2 horas da manhã, do dia 1º de maio, havia falecido o pai de Andrea Bocelli. E a pergunta era, será que ele vai? O pai dele morreu às 2 da manhã. Foi impressionante, porque o câmera, feito balinha aqui na minha frente, parece que o câmera entrou dentro dos olhos do Bocelli. Aqueles olhos cegos e sem nenhuma proteção, aquilo avermelhado de lágrimas, de uma dor. A gente via que ele estava sofrendo muito. Ele devia ter uma relação muito linda com o pai dele, amar muito o pai dele. E mostrava assim aquele rosto dele. E será que ele vai? Pois às 10 horas da manhã, ao lado de sua santidade o Papa João Paulo II, sobe ao palco o tenor Andrea Bocelli. Entenda o que é uma música ungida. Ele entendeu aquilo que Jesus falou, e parece que Jesus foi tão duro quando disse para aquele rapaz que veio entusiasmado, Senhor, eu quero segui-lo, mas primeiro, por favor, deixa eu ir sepultar meu pai. E Jesus disse para ele, deixe que os mortos se encarreguem dos mortos. É nessa hora que a gente vê que tem fé. Eu não vejo que eu tenho fé quando tudo vai bem na minha vida. Quando tudo vai bem na sua vida, um ateu também tem fé. Mas numa hora dessa, na hora de um acidente, na hora em que todos os seus planos vêm por terra, tem um plano maravilhoso, um plano de Deus. Vamos passar o Réveillon, eu, minha namorada, o pai e a mãe dela, na Canção Nova. Eu vou tocar teclado, minha namorada vai cantar. Nós vamos evangelizar. E aí, por uma irresponsabilidade de uma anta no volante, um acidente.
terrível. Um acidente que machucou muito, não só o corpo, mas o coração da família. Perde o pai. Agora tem que ficar esse tempo todo longe da namorada, ela sofrendo lá, ele aqui. Vocês conseguem perceber o que é enxergar além? Eu tenho que saber para onde eu vou. Se eu vi a lebre, eu não vou entrar. Ah, meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Onde está Deus nessa hora? Como é que pode Deus, se nós íamos lá para louvar o Senhor, nós entregamos nossa vida para o Senhor e agora acontece isso? Muitas e muitas vezes nós queremos palavras adocicadas e achamos que essas palavras são de Deus. Eu vou dar alguns exemplos para vocês da Bíblia. O fariseu e o publicano. O fariseu que entra para rezar no templo, ele era um homem perfeito. Na oração dele, ele cita 7 qualidades. Não sou como aquele homem ladrão, não sou isso. Pago o dízimo, cumpro as leis, sei rezar. 7. 7 é o número da perfeição. Era um homem perfeito. Um homem que tinha todas as qualidades nele. São Lucas é muito detalhista, ele vai em cada detalhe. Ele louva o Senhor. Ele é um carismático por excelência. Tem 7 qualidades. Os 7 dons do Espírito Santo, podiam dizer. Ele é um homem perfeito, é um líder perfeito. E ele não estava mentindo quando ele entrou para rezar. Ele reza, ele pagava o dízimo até do hortelã. Ele nunca cometeu nenhum erro grave. 7, conta na sua Bíblia depois, Lucas capítulo 18. Pois com calma você conta. 7 qualidades. Não, eu leio agora para você não ficar curioso, porque tem gente depois capaz de não achar isso na Bíblia. Jesus lhes disse ainda essa parábola, Lucas 18, verso 9, a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Olha que maravilha. Objetivo bonito. Foram para orar. Ainda bem que foram orar. Muito melhor do que se tivesse ido para um boteco. Que bom que foram rezar, estão na igreja, pelo menos não estão fazendo coisa errada. A anta sempre se justifica. Um fariseu, homem certo, correto, sabia a Bíblia de cor. O outro publicano. Da onde vem a palavra publicano? Lembra qual palavra para nós? Público. Uma coisa pública que todo mundo sabe. Então, fariseu pela roupa que vestia, todo mundo sabia que ele era fariseu. Ele veste uma roupa especial, ele põe um pano na cabeça. Por exemplo, uma pessoa olha para mim e fala, é padre. Anunciou um primo meu um dia que estava bêbado, lá em Taubaté. Aí ele se encontrou comigo e foi conversando. Depois ele falou, ô Léo, você está com algum problema no pescoço? Eu falei, não, por quê? Não, mas você está com esse negócio de engessado aí. Só ele não sabe, né? Todo mundo olhar para um fariseu sabe, é fariseu. E o publicano? Publicamente é um pecador, todo mundo sabe. Então, um santo, o outro. O fariseu em pé orava no seu interior dessa forma. Olha se não é uma oração carismática. Graças te dou, ó Deus. Oração de louvor. Que não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. Todos. Quantas qualidades? 7. Gente, o homem é bom. Sabe fazer oração de louvor. Ah, ele reza tão lindo, padre. Precisa vê-la no grupo nosso.
Quando ele pega o microfone e fecha os olhos, oh Senhor, aleluia, graças te dou, ó Deus. Aí vem o julgamento, não sou como os demais homens, nunca roubou. Você pode dizer isso? Eu não posso, eu já roubei. Não roubei dinheiro, mas já roubei o tempo de Deus, já roubei os dons que Deus me deu, deu uma coisa, eu usei para outra, já roubei a minha saúde com cigarro, com bebida, já roubei tanta coisa. Isso é ladrão também. Ladrão não é só quem rouba dinheiro, não. Quem pega o seu tempo e dá lá para o encardido está roubando. Injusto. Será que eu nunca fui injusto? Com certeza já fui. Tratei mal uma pessoa, quem sabe. Fiz mau juízo de alguém. Ele não era adúltero. Eu não posso dizer que eu nunca fui adúltero. Não é porque eu não tenho esposa que eu não sou adúltero. Quantas vezes eu adulterei? Adulterar é mudar, é falsificar. Eu adulterei os meus dons e os meus talentos. Quantas vezes eu devo ter sido orgulhoso? Ou em pensamentos ter cometido adultério com alguém? Nem como publicano, jejuo 2 vezes por semana. Eu não jejuo 2 vezes por semana. Se eu jejuasse, eu não é tão gordo. Devia jejuar mais. 2, 3, 4 vezes por semana. Tem gente que jejua 1 vezinha por semana e olha lá ainda. Pago o dízimo de todos os meus lucros. Não posso dizer isso. Eu tenho tantos dons que Deus me deu e eu não retribuo, porque quanto deve ser o dízimo do cristão? 10% é do judeu. 10% é do Antigo Testamento. Se no Novo Testamento falar em 10%, eu como a Bíblia com capa de couro. O dízimo do Novo Testamento é quanto? 100%. Tudo. Tudo. O que Jesus disse ontem para o jovem rico? Vai, vende tudo, dá 10% aos pobres e dá. O homem que achou a pérola preciosa foi e vendeu tudo. Será que eu posso dizer que eu pago o dízimo? Eu, Padre Léo, não. Queria pagar, quero chegar a isso, eu quero ser santo. Está longe ainda, por isso que eu acho que ainda vou viver mais tempo. Porque está longe. Mas eu não pago dízimo de tudo. Eu não sou 100% de Deus. Se eu fosse 100% de Deus, eu não pecava. E eu peco. Por isso que todo mês eu chamo o Padre Júlio, nós vamos para a capela, eu me ajoelho e me confesso. Todo mês, isso é sagrado. Graças a Deus, Deus tem me ajudado a evitar cometer grandes pecados. Graças a Deus. Porque Ele sabe que se Ele soltar eu faço pior que qualquer um. Eu sou um espetáculo para fazer coisa que não presta. Eu sei. Por isso que eu não julgo. Se eu não tiver grudado em Deus, vocês lembram de um episódio que aquilo encafifou as minhas ideias há muito tempo. Eles vêm prender Jesus lá em cima do morro, com aquelas tochas, né? Iluminando, tudo claro, com tochas, os soldados, tudo com guarda, o exército todo chega lá, amado. Quem é ele? Quem é ele? Aquele que eu beijar é ele. Jesus ficou bem, não. Ele foi lá, beijou. Quando eles vão prender Jesus, o que Pedro faz? Dá uma de Mike Tyson. Mike Tyson foi com o dente na orelha do Holyfield. O Pedro, padroeiro do Mike Tyson, pegou a espada do soldado Alzap Schneider, decepou a orelha do homem. Aquele menininho do sábado já ia rezar para Santa Luzia proteger o Malco. Mas o Pedro, que coragem, gente! Até hoje você sabe o seguinte: um soldado em missão, se ele matar, ele está defendendo a pátria.
O soldado ameaçado de morte, não só um soldado, qualquer pessoa, se matar para defender a vida, não comete crime. Aquele soldado estava em missão oficial. Pedro, a anta estabanada, ofendeu o soldado. Da onde Pedro tirou as ideias naquela hora, gente? As ideias dele estavam longe. Aí ele ficou uma fera, quando ele viu que puseram a mão em Jesus, mas o Pedro bufou, e ele saiu levantando, e tem aquela cara dele, aquele zóio dele, saindo fogo pelas ventas, foi lá, pegou a espada e na orelha do soldado. Os outros soldados podiam tudo pregar ele e levar junto. Já ia pôr 2 na cruz, punha ele. Jesus, para amenizar, já carregava super bonda, colou a orelha do homem na hora. Jesus consertou na hora. Ficou novinha de novo a orelha dele. Mas que força de Pedro! E o evangelho diz que estava com tocha tudo iluminado. Aí passa meia horinha, eles levam Jesus lá para dentro para prender ele, para julgar. O Pedro fica lá do lado de fora. Tem a fogueirinha lá, Pedro está lá quentando fogo. Quer dizer, uma fogueirinha. Se lá em cima tinha tocha, tudo claro, só uma fogueirinha significa o quê? Que era um lugar escuro, penumbra. Não dava nem de enxergar direito quem estava lá. Aí vem uma empregadinha. A mulher não valia nada, nem vale nada até hoje para o judeu. Empregada ainda, a mulher escrava, empregada, o testemunho dela não serve para nada. E Pedro sabia disso. Então, quando está lá no claro, diante do exército inteiro, o Pedro pega a espada do soldado e corta a orelha dele. Depois, meia hora depois, está lá na beira da fogueirinha, escuro. Nem dava de ver direito. Aí veio uma empregadinha, que as fofoqueirinhas, foi chegando perto dele. Parece que eu estou reconhecendo o senhor. Que nem um dia cheguei em Guarapuava, fui no supermercado fazer compra para levar para Betânia. Uma mulher olhou para mim e falou: ai meu Deus, o senhor é quem eu estou pensando? Não sei. Eu não sei, sei lá o que ela estava pensando. Vai que ela está pensando uma bobagem. Eu falei: não sei quem que você está pensando. Aí o padre Léo, é eu. Aquela uma viva. Estou pondo reparo no senhor. Estou achando que eu conheço o senhor. O senhor, por acaso, não é colega daquele que está lá dentro? Não, nem conheço ele. Negou. E negou 3 vezes, lá no escuro. Eu não me conformava aqui. Como é que pode o mesmo Pedro, que foi capaz de enfrentar o exército, e depois, diante do empregadinho, caiu? Na minha cabeça isso não entrava. Se alguma coisa está errada. Se fosse o contrário, não é? Se a empregada vem e pergunta: o senhor é dele? Sim, eu sou, porque tem algum problema? Não, eu só queria saber, não tem nada com isso aí. Aí vem um soldado: o senhor é dele? Como eu não estou escutando direito o que você está falando? Problema de ouvido. Mas é o contrário. Quando vem o soldado lá no claro, aquelas tochas tudo lumianas lá, vai ser essas luzes na cara da gente aqui. O refletor estava ali na orelha dele. Ele defendeu Jesus. Ele expôs a vida, ele podia morrer e ele sabia disso. E depois lá que não tinha consequência nenhuma, o Pedro foi fraco. Gente, aquilo ficou na minha cabeça há muito tempo. Eu lia os 2 trechos. Eu ficava lá e cá, eu lia. Mas não pode ser, isso aqui está errado, isso aqui está errado, a Bíblia está errada, eu que estou certo. Aí, quando a gente vai lendo, a gente vai pedindo o Espírito Santo e vai mostrando.
Os 4 evangelistas que narram a cena contam a passagem lá de onde prendeu Jesus para a fogueirinha e falam de Pedro, os 4. Diz: enquanto levavam Jesus, Pedro o seguia de longe. Enquanto Pedro estava perto de Jesus, Pedro era forte. Longe de Jesus, Pedro foi fraco. Essa é a nossa história. Se nós estamos perto de Jesus, aconteça o que acontecer, não tem tentação que derruba uma pessoa. O mal não vem de Deus, está na carta de São Tiago. O mal é inacessível a Deus. Deus não tenta ninguém, não manda doença para ninguém. Quando eu estou perto de Jesus, eu sou forte, mas eu vou ficando longe dele. E por que a gente vai ficando longe de Jesus? A gente que já esteve tão perto, quantos de nós aqui já estivemos tão pertinho de Jesus, tivemos momentos lindos, 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 lindos do amor do Senhor em nossa vida, curando, restaurando, limpando o nosso coração, nos enchendo de entusiasmo, e de repente, diante de um cigarro, você recebe Jesus na Eucaristia, nessa mão, e depois que a outra mão acende um cigarro. Sábado depois da missa, alguém veio falar comigo aí no tumulto, que estava aí fora, e a pessoa veio falar aquele bafo de cigarro medonho no nariz da gente. Acabou de comungar. Ô meu irmão, como é que você quer guardar Jesus no coração, se você está guardando no seu bolso esse maço de cigarro? Como é que você é capaz de enfrentar coisas tão mais difíceis? Como é que você é capaz de pegar a espada do soldado e cortar a orelha dele? E não vence uma porcariazinha dessa? E não vence um golinho de cerveja? E não é capaz de ir numa festa sem tomar um golinho de cerveja? Como é que você quer ter Jesus inteiro dentro do seu coração, se aí no seu bolso e na sua bolsa, você está com uma camisinha comprada com o dinheiro do povo, pobre, e distribuída, porque o carnaval é época de máscara. É isso que vai deixando a gente fraco. Então a primeira coisa que nos deixa fracos e que faz a gente perder a meta é ficar longe de Jesus. Segunda coisa, eu ainda pego o mesmo exemplo de Pedro. Lá no morro onde foi prendê-lo, os homens tinham o que na mão? Tochas, tudo iluminado. Quando tudo estava iluminado, mesmo que os inimigos estavam ali, Pedro foi forte. Mas quando ele foi para o outro lado, e só tinha uma fogueirinha, que estava escuro na penumbra, Pedro foi fraco. Se você quer ser um homem, uma mulher, um jovem forte, aproxime-se da luz de Deus. Em Deus não há trevas. Expulse todas as trevas do seu coração e da sua vida. O pecado envolve a pessoa num clima de trevas. Por isso, qual é? Um casal de namorado que quiser manter-se firme e puro, vai namorar num lugar escuro? Não. Porque aí, se não sentir tentação, o problema é outro, e pior do que o anterior. Eu vou procurar esses inferninhos. Por que será que quando a gente passa nas rodovias e vai vendo esses prostíbulos, tudo com uma luz de penumbra? Obra das trevas. Porque no escuro todos os gatos são pardos. E todos os pardos acabam virando gatos. E pardas também, e branco também, e tudo igual. Você quer ser um homem e uma mulher de Deus? Deixa-se iluminar pela luz que é Deus. Em Deus não há trevas. E São Paulo fala isso na carta aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 6. É fabuloso, vocês vão ver que tudo isso está ligado ao nosso grande tema.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas brilha a luz, olha que coisa fabulosa, é também aquele que fez brilhar a sua luz em nossos corações. Deus fez brilhar a sua luz em nossos corações, para que irradiássemos o conhecimento do esplendor de Deus, que se reflete na face de Cristo. Que coisa, meu Deus, dá vontade de comer esse pedaço da Bíblia. Que coisa saborosa, que coisa maravilhosa. Eu não sou isso que o mundo diz, não. Olha o que eu sou, a minha vocação está aqui. Eu não nasci para viver fedendo cigarro, fedendo cachaça, injetando cocaína. Eu não cresci, eu não nasci, o meu corpo não foi formado no ventre da minha mãe, pelas mãos de Deus, para eu ficar frequentando esse motelzinho escuro, aonde tantos e tantos já vieram nessa cama e se sujaram aqui dentro e se prostituíram aqui dentro. Não, eu não. Eu não nasci para refletir o pecado, para feder o pecado. Não. Eu nasci para ser iluminado de Deus, porque Deus que disse, das trevas brilha a luz, é também aquele que fez brilhar a sua luz em nossos corações. Brilhar a luz de Deus em nossos corações significa iluminar o nosso coração e arrancar daí tudo que for treva, tudo que for pecado, mágoa, ressentimento, o ódio, tudo, aquela lista que está lá em Colossenses 3, em 1 Pedro 1 e 1 Pedro 2, aquelas obras da carne que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 seguinte. É o mesmo que fez brilhar a sua luz. Poetas, façam uma música aí, Eugênio, Laércio, você crie uma música para essa letra, que coisa linda. Esse Deus faz brilhar a sua luz em nossos corações. Para quê? Iluminando o nosso coração, para que irradiássemos o conhecimento do esplendor de Deus. O que eu estou irradiando? O que eu estou irradiando com minha voz? Com a minha roupa? A menina que bota lá aquele vestido micro, está irradiando o quê? Muita beleza. Porque Deus não fez nada feio. Se é feio, não é de Deus. Quem é pai dos feios é o encardido. Você não é feio. Agora, se você se achar feio, filho, dá um tiro no ouvido, melhora. Você nasceu para morrer já. Tira a beleza lá de dentro do seu coração. Você nasceu para irradiar a luz. Quando a gente olhava para a Madre Teresa de Calcutá e olhava de longe, a gente pensava, oh meu Deus, coitado, é feia, não? Desse tamanhinho, um corpinho franzinho, tudo cheio de ruga, aquele hábito feito de um pano, parece de saco, grosseiro. Se olhar, parece uma tampinha da mulher dessa, não sabe nem se arrumar direito, veste aquele negócio assim, amarrado. Ô mulher feia. Aí você começava a chegar perto da Madre Teresa, ou a câmera trazia para a gente, e ela abria aquela boca que não era bonita. Os dentes dela eram tudo torto, não tinha direito para colocar aparelho ortodôntico. Tinha os dentes tudo tortos, assim, o maior, o menor, até meio amarelado. Mas aquela mulher começava a falar e começava a sair uma luz de dentro dela, mas uma luz que primeiro envolvia o rosto, aquele hábito, e eu acho que se a gente colocasse a mão daria choque, e ia iluminando as pessoas, e capaz que se você pegasse a mulher mais linda do mundo e colocasse do lado, e fizesse um concurso naquela hora, qual das duas era mais bonita? Coitada da Miss Universo, ia ficar longe.
Porque naquela hora a Madre Teresa refletia, resplandecia, irradiava o conhecimento do esplendor de Deus que se reflete na face de Cristo. E não tinha gente mais bonita naquela hora. Frei Damião, coitado do Frei Damião, feio, judiado, aquela roupinha suja e surrada, tortinho, já estava com a coluna toda comprometida, andava desse jeito sim, levantava a cabecinha, não conseguia falar direito, as ideias dele já não batiam muito bem, ele começava a falar uma coisa, já falava outra, e voltava sempre para falar que Deus é amor, que Deus perdoa e que é preciso confessar. E aonde esse homem entrava no Nordeste, aquele povão de Deus ia atrás. Falar que Frei Damião ia numa cidade, ter 40, 50 mil pessoas, que andava dias e dias e noites em cima de um pau de arara, para ver de longe aquele homem de Deus falar. Por quê? Porque dele irradiava uma luz, o esplendor da glória de Deus. E hoje quantas pessoas que se dizem lindas, tudo feito de silicone, cirurgia plástica, tudo, tem as roupas mais bonitas, passa horas e horas passando creme e jogando e se limpando e arrumando e ajeita, e quando a pessoa abre a boca, meu Deus, nossa, como dá dó. O ser humano nasceu para irradiar o conhecimento do esplendor de Deus. O que eu estou irradiando lá em casa? Sabe a primeira consequência da pessoa que descobriu que a sua meta é o céu? Se eu descobrir que a minha meta é o céu, o que eu passo a fazer? Por exemplo, eu adoro animais. Em Betânia eu tenho muitos animais, nós temos muitos animais. Muitos. E eu queria ganhar mais. Queria ter avestruz, não temos ainda, cisne, muita flor e muitos animais, para os nossos filhos ir vendo a vida. Então, eu gosto de animais, o que eu faço? Eu crio animais. Eu gosto de plantas, e por isso lá em Betânia, em São João, a Margarida fez um horto, numa grota que tinha, que é a coisa mais simples, mais linda. A gente vê aonde ela cria as plantas. Quem gosta de planta, cria planta para os outros. Quem gosta de céu, cria céu para o outro. Quem descobriu o céu, cria céu. É isso que eu crio? É isso que eu estou irradiando? Ou eu crio inferno? Pela minha língua, pelo meu testemunho. Será que eu não estou criando inferno? No meu grupo, eu sou aquela pessoa que só vê defeito, e só vê defeito nos outros, porque quem tem tempo para ver defeito nos outros, não vê os seus. Eu estou criando céu ou inferno? Madre Teresa de Calcutá dizia que o maior arrependimento dela, e a confissão que ela sempre fazia, é quando ela sentia que passava por alguém e não deixava a marca de Deus. A maior missão de um cristão, tanto faz ser padre, ser freira, ser leigo, é por onde ele ir passando, ele ir deixando rastros de céu. Diante de uma pessoa que está no fundo do poço, eu deixo um rastro de céu. Quando eu digo, meu irmão, minha irmã, força, você vai conseguir. Quando eu dou um sorriso para aquela pessoa, que talvez a única coisa que ela não teve naquele dia foi o sorriso. Mas será que quando a pessoa me vê, ela não muda de caminho, de direção, porque sabe que aonde eu chego, chega inferno? Se você chega numa festa, o inferno chega junto, porque chega a pornografia, a mentira, a violência, o orgulho, a vaidade, a prepotência. O que você leva junto? Eu crio céu ou eu estou criando inferno? Porque quem ama o inferno
cria inferno dentro de si, começa a criar para os outros. Irradia inferno, irradia tristeza. Você olha no rosto da pessoa, não tem um brilho, é aquela tristeza, é aquela angústia. Por quê? Porque está dentro dela. Crie céu. Ai, criar céu é tão fácil. Por isso, muitos dos fariseus não aceitaram Jesus, porque Jesus ensinou que criar céu é fácil demais. Jesus ia mostrando para as pessoas: olha, quer saber como é que é o céu? O céu é igualzinho aquele semeador que está semeando a semente ali. Quer saber como é que é o céu? É aquele homem que está arando terra. Olha, se ele botar a mão no arado e olhar para trás, ele não ara, quebra o bico do arado, ele não vê a pedra. Isso é céu, é você pegar firme no arado, e não é fácil. Eu nunca arei terra na minha vida. Meu irmão Dodô arava terra. O apelido dele era bico, que ele bebia, ia arar a terra, não via as pedras, quebrava o bico do arado. É dureza, tem que ficar firme ali, não pode largar não. Agora eu estou cansado, não quero mais. O boi vai embora, o boi vai puxando e você tem que ir atrás ali. Vamos, vai devagar, vamos lá. E vira o arado, vai cair, vira e mete o pé, vira o arado, vai, firme. Isso é céu, é não pôr a mão no arado e não olhar para trás. Sabe o que é céu? É aquela mulher que está colocando aquele pouco de fermento lá na farinha. Você tem que ser igualzinho a esse fermento. Jesus falou do céu, mas falou numa linguagem simples demais. Quem queria complicar a vida não tinha como entender Jesus, porque ele dizia assim: quer ver um retrato do céu? Olhai as aves do céu. Trabalha, o vosso Pai Celeste alimenta, mas ela que tem que voar para comer. Se ela ficar com a asinha cruzada lá no ninho, morre. O vosso Pai Celeste alimenta com o milho que a gente planta, é verdade. Ela vem lá no milharal da gente comer. Quer ver céu? Os lírios do campo, mas eles têm que ter raiz que vai buscar água, senão morrem. Jesus falou que o céu é simples demais. Você está criando o céu por onde você passa. Você está ensinando as pessoas a descobrir céu. Porque o que o encardido está fazendo? O encardido está enchendo o mundo de sinais de inferno. O encardido tem sinais de inferno nas músicas que só falam de inferno, de ódio, de pornografia, de violência. O encardido está invadindo o mundo com televisões que só falam de inferno, com novelas que só falam de inferno, com filmes que só falam de inferno, com as cacetadas do Faustão que só fala de inferno, porque toda semana mostra pelo menos uma videocassetada, um casamento que vira uma piada. Ou a noiva cai, o noivo cai, o fulano cai, e a gente dá risada porque não é um casamento seu, não é de sua filha. O encardido está enchendo o mundo com sinais de inferno, e nós cristãos precisamos encher o mundo com sinais de céu. Resplandecer a glória de Deus. Músicas que falem de céu, roupas que falem de céu. E vou dizer uma coisa para você: roupa que fala de céu não é só uma camiseta bonita, PHN, coração de Jesus. Não é só essa não. Porque não adianta nada você vir aqui no acampamento, comprar um abadá. O pessoal do Teixeira lá que fez um abadá para vir no acampamento, lindo. Não é só eu vir no acampamento, colocar uma camisa igual a minha de Clésima, ou uma camiseta com o retrato de Jesus, e depois, quando eu estiver na fogueirinha lá, no lugar escuro, aonde ninguém vê, eu esqueço da camiseta, eu esqueço do crucifixo, eu esqueço de tudo e crio o meu inferninho. Vestir a camiseta de Jesus para criar céu, é preciso criar céu também quando você estiver sem essa camiseta e sem qualquer outra camisa. É criar céu. Você
jovem, adulto, católico, cristão, você cria céu andando de biquíni na praia. Sabia disso? Porque o seu biquíni não é aquele biquíni para mostrar o corpo. Não é aquele fio dental ou aquele sutiã que mostra metade dos peitos. Não, o seu biquíni é um biquíni bonito, decente, mas que cubra o seu corpo. Ou o maior, aliás, é muito mais bonito, esconde. Aquele que esconde um pouquinho, muito mais bonito. Além disso, não é só colocar um maiô ou um biquíni. Não vai você, minha menina carismática, agora para a praia, vou ter que pôr uma bermuda. Olha aquele calçãozão que vem ter aqui, que amarra assim com o nozinho do lado. Não, põe um biquíni. Mas quando for comprar um biquíni, olha bem no espelho, se ele está cobrindo o seu corpo. E não se os rapazes vão ficar com aquele zóio assim. Você evangeliza a hora que compra o seu biquíni. Pode comprar a parte de baixo do biquíni, olha lá no espelho se está confortável, se está escondendo aquilo que deveria ser escondido, se está delicado, se não está apertado justo demais. Você, rapaz, se vai usar um short, mesmo esse short de elástico que gruda no corpo, escolhe um short um pouquinho maior. Precisa colocar aquela sunga que aparece tudo. Eu evangelizo quando eu ponho o meu maiô, meu biquíni para ir na praia. E não só quando eu coloco a minha camiseta, Canção Nova. Por quê? Porque Deus semeou. Está aqui a palavra. É aquele que fez brilhar a sua luz em nossos corações. Então é muito fácil eu testemunhar Jesus, aonde está tudo iluminado. Embora ainda aqui às vezes seja difícil. Você evangeliza quando você vai comprar a sua roupa, a roupa daquela festa, daquele baile que você vai. Aquela calça, eu vou comprar essa roupa e eu vou vestir e ver, eu estou decente? Por quê? Eu tenho que cobrir o corpo, é templo do Espírito Santo, e para Deus se dá o melhor. Eu vou me vestir da melhor maneira que eu puder. Isso não é orgulho, não é vaidade, não. Uma pessoa que não sabe se vestir é uma pessoa bobada. Tem que saber vestir, para Deus se dar o melhor. Coisa terrível se chegar para celebrar uma missa e está lá um altar tudo desajeitado, uma toalha feia, flor de plástico. Deus o livre. Não, pode ir para aquela capela mais pobrezinha, eles têm uma toalhinha de renda, eles têm uma florzinha, não é? É para Deus. Então, eu também vou me vestir decentemente, limpinho. Se eu puder comprar uma roupa melhor, eu vou comprar, vou cuidar dessa roupa. Porque eu quero irradiar com a minha roupa essa luz e essa graça de Deus. É pé no chão. E veja, o versículo 7, o versículo seguinte. O versículo 6 diz tudo isso. Deus fez brilhar a sua luz em nossos corações, para que irradiássemos o conhecimento do esplendor de Deus que reflete na face de Cristo. Versículo 7. Porém, vírgula, sempre tem que ter um porém, né? Temos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Preste atenção. Temos este tesouro, o tesouro de refletir Deus, de criar céu, em vasos de barro. E vasos de barro não é coisa ruim. Eu não gosto quando as pessoas falam, não, porque eu sou um vaso de barro, como se isso fosse pejorativo. É um dos textos mais comparados na Bíblia, é o oleiro. Existem vasos de barro chinês que tem 6.000 anos e é fininho. Mas o vaso de barro é uma obra de arte, a cerâmica, depois vai ao fogo, tempera. Nós temos esse tesouro em vasos de barro para quê? Para que fique muito, muito, muito claro que o bem que nós fazemos é obra de Deus e não nossa.
Eu quero então, mirando essa meta, que é o céu, eu preciso, em primeiro lugar, fazer uma experiência. Eu preciso ver a lebre. Eu tenho que ter uma experiência pessoal de Jesus na minha vida. Eu sei em quem eu pus a minha confiança. E eu vou correr atrás. Eu não vou desistir facilmente. Eu vou cair, mas eu vou levantar. Para isso eu quero estar sempre no claro. Eu quero estar sempre perto de Jesus, porque longe de Jesus eu sei. E vaso de barro, isso aí não é obstáculo. Ah, padre, eu sou tão fraco. Louvado seja Deus que você é fraco. Sabe por quê? O Espírito Santo só consegue trabalhar com gente fraca. Só. O Espírito Santo não sabe trabalhar com gente forte. Romanos 8:26 diz: o Espírito vem em auxílio à nossa. Você é fraco? Então você tem todas as condições que precisa para o Espírito Santo encher sua vida. Todas. Ah, padre, mas eu tenho problema. Um dia, é uma história real. Um menininho chegou em casa com um bilhete da diretoria da escola. Como ele tinha uma surdez parcial, mas muito séria, esse menino não podia estudar. A mãe foi até a escola, insistiu, mas a direção disse que não tinha como acompanhar. Não queria marginalizar o rapazinho, mas ele não tinha inteligência suficiente. Não queria humilhá-lo, mas a gente tem que ser realista. O seu filho não consegue acompanhar os demais. A inteligência dele é muito pequena. Ele não presta atenção. Porque quando a criança não presta atenção, a professora sempre acha que o problema está na criança. Ela talvez desconfia que a aula dela é chata demais, que ninguém aguenta. E que a criança é obrigada a estar ali assistindo. Então aquelas professoras, a diretoria mandou o bilhete para a mãe. A mãe foi lá, tentou convencer o pai. Nada. Nenhuma escola aceitava o rapazinho. O pequeno Tom. A mãe foi para casa e decidiu. Ela e o marido vão alfabetizar o Tom. A partir da vida, vamos ensinar o Tom. E foi ensinando o Tom com muito carinho. A mãe ensinou ele a ler, a escrever. E o Tom tinha uma curiosidade muito grande, até porque ele não ouvia bem. E ele começava a fazer pequenos inventos. Esse pequeno Tom cresceu. Esse pequeno Tom tem, graças a ele, mais ou menos 1000 invenções registradas em seu nome, entre as quais o microfone e o filme movimentado da câmera de televisão. Mais do que isso, esse pequeno Tom inventou a lâmpada elétrica. Thomas Edison. Percebe? E você inventa desculpa para não ir longe? Albert Einstein, a maior inteligência que o mundo teve, foi excluído da sala de aula porque diziam que ele era fraco. Vocês viram os atletas para a Olimpíada de Sydney? Os grandes atletas foram lá, trouxeram meia dúzia de medalha. Aquela menina cega que ganhou 2 medalhas de ouro para o Brasil, com 9 segundos e poucos 100 metros. Tenta correr. Quando a pessoa descobre eu sou fraco, é a maior alegria de Deus. Por isso Jesus diz que no céu tem festa quando um pecador reconhece o seu pecado. E diferente do fariseu, como o publicano, dobra o joelho no chão e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. O fariseu, 7 qualidades. Deus não pôde ouvir a oração dele.
ele era grande demais para Deus. Deus não sabe trabalhar com coisa grande. O publicano, Senhor, eu sou um pecador. Talvez, meu irmão, essa seja a grande máscara que a gente precisa pedir a Deus a graça de tirar nesse acampamento. A máscara da prepotência, de achar que eu sou melhor do que os outros. Eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior não. Eu sou vaso de barro, mas modelado pelas mãos de Deus. Ele fez eu. O que adianta ser vaso de ouro modelado pela mão do encardido? Você quer experimentar isso que a palavra nos ensina? CançãoNovaPlay.com. Assine já!